Bom dia, meus queridos alunos de terceiro ano, Colégio Delta, Jardim Goiás e Planalto. Joinha? Bom, galera, é o seguinte, dando continuidade na nossa correção da lista, eu vou resolver hoje o exercício de número 7, que diz mais ou menos assim, ó, foi dada uma função, tá? Essa função ela relaciona batimentos do coração, que ele é dado NT, né, o número de batimentos por minuto, e o T é a temperatura ambiente, dada em graus Celsius. Certinho? Foi dada essa função. E aqui o exercício quer saber o número mínimo de batimentos cardíacos e o tempo também quando isso ocorre. Tempo não, a temperatura ambiente em que ocorre o mínimo de batimentos do coração. Essa é a ideia. Ele falou em mínimo. Mínimo. Lembra? Ponto de máximo, ponto de mínimo, custo mínimo, lucro máximo, certinho? A área máxima do exercício anterior do muro, né? Da horta. Você falou em mínimo, quer saber o vértice. Tá? Eu vou fazer só um esboço do gráfico, só para vocês terem uma ideia. É um gráfico com concavidade para cima. É claro, se ele quer o mínimo, a concavidade só pode ser para cima. Então, é como se eu estivesse aqui, ó. Aqui é o N, tá? O N, que é dados por minuto, né? Batimentos por minuto. E o T, esse T aqui é a temperatura, tá? Em graus Celsius, não é tempo não, temperatura ambiente, a temperatura do ambiente. Qual que é o mínimo de batimentos e a temperatura ambiente naquele momento que o coração está batendo menos, tá bom? Quer saber as duas coisas. Eu vou fazer uma parábola aqui, assim, ó. E, professor, não está encostando. Foi de propósito, tá? Não é que eu adivinhei isso, não. Estou chutando, não. A parábola, quando ela não encosta no eixo da abscissa, no caso aqui é o T, seria o X, né, normalmente, é porque o delta é o quê? Negativo. Se eu igualar a zero isso daqui, calcular o delta vai dar menos 20. Então, eu já sabendo disso, minha parábola não vai encostar. Mas ela vai ter ponto de mínimo? Vai, ela existe um mínimo aqui. E por que eu pus ela encostando aqui, ó? Esse valor aqui, ó, é o valor do 90. Então eu posso escrever aqui 90. Ou seja, se a temperatura tiver 0 grau, tiver ali zero, aquele frio de lascar, vai ter 90 batimentos por minuto. Seria uma leitura que a gente poderia fazer nesse exato momento, né? Então, nesse exato momento, ó, com 0 grau, 90 batimentos. Ele quer saber o mínimo, ele quer saber isso daqui, ó. Ele quer saber essa temperatura, ele quer saber essa temperatura, que eu vou chamar de T, V, temperatura do vértice, e aqui o N, V. Qual que é a quantidade mínima de batimentos nessa temperatura? Ele quer saber tanto a temperatura quanto esses batimentos. X do vértice e Y do vértice. Bom, o X do vértice, que eu estou chamando de TV, vou fazer assim, ó, X do vértice é o temperatura do vértice, tá? Só para a gente lembrar. É o menos B sobre 2A. O B eu tenho. Vale menos 4 dá 4. O A vale 0,1 vezes 2 dá 0,2. Tá? O 0,2 é 2 sobre 10. Se você inverter, é 40 sobre 2, vai dar 20. 20 graus Celsius. Ou seja, quando tiver 20 graus Celsius, o batimento vai ser o mínimo possível. Ou seja, professor, por que é o mínimo e nesse aqui foi máximo? É porque está muito frio, de repente acelera mais o coração. Essa temperatura seria o que? A ideal, mais tranquila, 20 graus Celsius, é uma temperatura excelente. Né? Nos dias de hoje é excelente, você viver a 20 graus Celsius é ótimo. Né? Nem tanto quente, não, nem tão frio. Né? Então seria, aí o coração fica mais tranquilo, o corpo fica mais relaxado, batimentos.
poderia ser uma leitura desse tipo, tá? Vamos calcular o n do vértice, o y do vértice. O n do vértice eu posso calcular usando menos delta sobre 4a, o delta vai dar menos 20, ou pegando esse valor e substituindo aqui e aqui. Eu vou fazer usando menos delta, tá? Menos delta sobre 4a. Certinho? Acho melhor. Vou igualar a zero e... Não, melhor não, né? Vamos pegar e substituir. Tá? Porque o delta, eu sei que é menos 20, tá? Mas eu gostaria de mostrar isso para vocês, que a gente não tem muito espaço. Eu vou fazer o seguinte, no lugar do t, eu vou colocar o 20. Então vai ficar assim, ó, 0,1, 20. Eu vou pôr aqui, ó. Aqui eu ponho o 20, eu estou pondo o t do vértice. Se eu coloco o t do vértice, eu vou encontrar o n do vértice, isso é óbvio, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o 20. Vou colocar o 20 aqui, vocês vão entender por quê. Então ficou 20 ao quadrado menos 4 vezes 20 mais o 90 aqui, ó. Pronto, vou resolver isso daqui, eu tenho a resposta. Então, n do vértice, 20 ao quadrado, 400. 400 vezes 1, 400. Agora, vezes 0,1 dá 40. Então, aqui vai dar 40 menos 80 mais 90. Então, esse vai dar 50. Então, o número de batimentos mínimo, 50. 50 batimentos por minuto. Então, com essa temperatura de 20 graus Celsius, o coração é uma temperatura legal ali, o coração dá uma relaxada ali, bate menos. Então, seria o mínimo de batimentos nessa temperatura de 20 graus Celsius aí. Certinho? Então, a resposta aqui, o exercício quer tanto a temperatura quanto o número de batimentos, o mínimo, né? Então, tá aí. Certinho, galera? Então, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.